Olá, pessoal, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês algo que o Senhor tem colocado ao meu coração, que é parte da minha conversão, como começou. E eu espero que de alguma forma o Senhor venha falar ao seu coração. Amém? Primeiramente, eu nasci em um lar cristão, sempre fui uma pessoa de muita fé. Mas, na fase da minha juventude, eu quis viver o curso desse mundo. Fui atrás da falsa felicidade, da falsa liberdade. Por que eu falo a falsa liberdade? Porque quando estamos vivendo nos caminhos errantes, nos prazeres da nossa carne, nós nos afastamos ainda mais de Deus e nos tornamos prisioneiros de nós mesmos, das concupiscências da nossa carne. E Jesus fala na sua palavra que em verdade vos digo, que aquele que comete pecado é escravo do pecado. E você pode me falar, mas todos nós somos pecadores. Sim, todos nós somos pecadores e estamos sujeitos a pecarmos durante a nossa vida. Mas há uma diferença entre cometer um pecado e continuar no pecado. Em Gálatas 5, a palavra fala que a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e ambos opõem-se um ao outro. Então, aquilo que vai sobressair nas nossas vidas é aquilo que a gente alimenta mais. Se a gente alimenta mais a nossa carne, o que vai sobressair são as obras da carne. E se a gente alimenta mais o nosso espírito, vai sobressair os frutos do espírito. E quais são essas obras da carne que o Senhor abomina e que cita aí em Gálatas 5? São a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Também vai citar alguns frutos do Espírito, que é caridade, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E contra estas coisas não há lei. Glória a Deus. Então é isto. Esta foi uma introdução para vocês entenderem aonde eu me baseei. Eu me baseei na palavra do Senhor. Glória a Deus. Então, quando começou, foi no início da pandemia, onde eu entendi que o Senhor estava estreitando as coisas, para eu voltar para os seus caminhos, que eu comecei a entender, porque eu creio que o Senhor está sempre nos dando a oportunidade de voltarmos para os seus caminhos, e a gente é que não quer enxergar. Eu lembro que uma vez eu estava em um culto, na hora do apelo, o pastor perguntou quem queria aceitar a Jesus, e naquele dia meu coração acelerou. Parecia que o próprio coração estava me puxando para frente, e eu resisti e não fui. Mas graças a Deus o Senhor me deu outra oportunidade. Então, no início da pandemia, eu descobri a minha gravidez, e o que era para ser um motivo de muita alegria, para mim foi de desespero. Eu não me sentia preparada, eu estava em um relacionamento incerto, estava com outros planos e ele também. Eu tinha promessas de promoção no meu trabalho e o cenário não estava fácil para ninguém, Então juntou tudo, parecia que o mundo tinha caído na minha cabeça. Nesse momento de desespero, eu comecei a buscar em Deus, buscar uma luz, não sabia o que fazer. Teve um dia que estava com muita angústia, de muita tristeza. A minha irmã me ligou, e detalhe, gente, eu não tinha contado para ninguém da minha família ainda, E a minha irmã, ela me ligou e perguntou se estava tudo bem, e eu falei que sim, eu disfarcei e falei que estava tudo bem, e eu perguntei o porquê, ela falou que o Espírito Santo tinha inquietado ela na madrugada para orar por mim, e que eu estava muito triste. O Espírito Santo não mente, gente? Glória a Deus.
E eu disfarcei ali e eu falei: "Não, está tudo bem". Aí ela falou: "Tá bom então". Aí a gente desligou e logo após eu comecei a chorar, a chorar, a falar com Deus. E ali eu senti, né, o cuidado de Deus, vi que o Senhor estava me vendo, que o Senhor estava ouvindo as minhas orações. Eu tive um sonho também e no sonho eu entendi que o inimigo queria tirar meu filho de mim. Eu falo meu filho porque eu não sabia, né, na época, se era menino ou menina. E quando eu acordei, eu refleti sobre o sonho e vi ali que Deus estava me mostrando o que estava por trás, todo o pensamento negativo, de toda a preocupação, de toda a aflição. Então eu, né, senti segurança em Deus, né, confiança, senti que Deus estava comigo, que eu não estava sozinha. Me animei, a alegria, né, de saber que tinha um bebê aqui no meu ventre era maior, né, do que toda preocupação agora. E eu já contei para minha família, já comecei a fazer o pré-natal e comecei a orar para que o Senhor abençoasse a gravidez, para que desse tudo certo. E graças a Deus, o Senhor abençoou, deu tudo certo. A minha filha é presente de Deus, é bênção de Deus. Não foi por um acaso, foi propósito de Deus na minha vida. E também para eu entender, né, um pouco desse amor que o Senhor tem por nós. Que a sua palavra fala que pode uma mãe esquecer do seu filho que ainda amamenta. E continuando vai falar, ainda que esta mãe se esqueça do seu filho, todavia eu não me esquecerei de ti. Glória a Deus. O amor de Deus por nós é um amor inexplicável. Glória a Deus. Aleluia. E neste período da minha gravidez, o Senhor me conectou a pessoas, né, através de vídeos, de lives, me ajudaram assim a entender muitas coisas que eu já tinha passado, que eu estava passando. Comecei a aprender mais de Deus e viver outras experiências com Deus, né. Teve um canal de um pastor que tem um ministério profético, a qual eu me identifiquei muito com este ministério, entendi um pouco mais sobre o mundo espiritual, que há uma guerra, né, espiritual para te tirar do propósito de Deus, né, aprendendo mais do Senhor. Quando a minha filha nasceu, quando ela já tinha 4 meses de nascida, eu tomei a melhor decisão da minha vida, que foi voltar para os caminhos do Senhor. Glória a Deus. A palavra de Deus fala, em 1 João 1,9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus. Então, se a gente confessa os nossos pecados para o Senhor está, né, disponível a nos perdoar. Ele nos perdoa por todos os pecados, independente do que você fez. O Senhor nos perdoa. A palavra dele fala que há festas no céu quando um pecador se arrepende. Glória a Deus. Eu fico imaginando a festa que teve no céu quando eu me arrependi dos meus pecados e voltei para Jesus. Não sei, quem sabe você é esta ovelha que se desgarrou dos caminhos do Senhor. Quero dizer para você que você não é menos importante, que o Senhor ele deixa as 99 ovelhas para ir buscar esta ovelha que se perdeu no caminho. Amém? Glória a Deus. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, volte enquanto é tempo. Vai ser a melhor decisão da sua vida, a melhor escolha. Para mim não foi fácil chegar a essa decisão. Eu tinha, né, que renunciar a muitas coisas, mas o Senhor nos ajuda nessa caminhada, Ele não nos deixa sozinho, Ele vai trabalhando nas nossas vidas, nos moldando, e quando a gente menos
pensar, a gente já está transformada. Quando a gente se rende a Ele, Ele nos molda, Ele nos transforma, Ele cura as nossas feridas, as dores da alma. O Senhor é tudo nas nossas vidas e é a melhor escolha que nós podemos fazer, é aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Glória a Deus. Quero deixar uma mensagem para vocês, independente do que você está passando, da situação, do cenário, não tomem decisões precipitadas, busquem no Senhor uma resposta, uma solução para o seu problema, porque aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. A sua palavra fala que buscai-me-eis e achareis, clama a mim e respondei-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Glória a Deus, o Senhor está disponível para nós. Nós só temos que buscá-lo e confiarmos, né, que Ele é maior do que tudo, do que todo problema, do que toda dor. O Senhor é maior. Amém? Glória a Deus. Eu espero que vocês sejam edificados e que a paz de Deus esteja conosco hoje e sempre. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.